Fala, rapaziada, mitamos mais uma vez 105 pontos numa rodada 27 do Cartola. Foi uma rodada muito boa pra gente. Mais uma vez passamos dos 100 pontos, então a temporada tá incrível, né? E vamos seguir voando, tá? Nesse vídeo, meus amigos, você vai ter a melhor escalação para a rodada 28 com as melhores dicas, melhor capitão. A melhor escalação vai estar aqui, tá? E antemão, esmaga o like aí, se inscreva no canal e bora para o nosso vídeo. Então vamos lá, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, né? O meu time fez 105,67, uma pontuação muito boa na rodada. A grande maioria ficou na faixa de 90. Poucos chegaram a 100 pontos, mas foi uma pontuação muito boa ali. Tudo deu certo, tá? Vamos com o Ryan, com o Roberto. Foi uma pontuação muito boa e muito bacana, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a rodada 28, tá? Lembrando, tá? Estamos na data FIFA, então temos ainda um esboço ainda. Rodada só quarta-feira que vem, temos mais alguns dias aí para descansar, para analisar a rodada, tá? E vamos falar sobre a rodada, que é uma rodada muito boa, tá? Rapaziada, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo, tá? Se puder também, rir pro vídeo, que isso ajuda a chegar em mais cartoleiros. E também, rapaz, dá uma ajudinha, compartilha esse vídeo aí no grupo do amigo de vocês, grupo da família. Quem gosta de futebol, gosta de cartola, vai gostar bastante. Então vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre a rodada 28, né? Pra gente fazer aquela análise ali muito breve da rodada. Depois a gente vem com a nossa escalação, como a gente sempre faz. Então vamos lá. Para mim, esse aqui é um dos melhores jogos para se apostar. Palmeiras e Bragantino. Por quê, Julião? Primeiro, o Palmeiras assumiu a liderança, né? Vai jogar um jogo meio de semana ainda contra o Juventude. Tô gravando na sexta-feira. Então tem um jogo na sexta-feira atrasado. A tendência é que o Palmeiras vença, né? E abra 3 pontos aí para o segundo colocado, que é o Flamengo, tá? Então, por que o Palmeiras é o grande favorito da rodada? 1-2, né? Porque o Palmeiras, nos últimos 5 jogos, ele marcou 3 gols ou mais, tá? Nas últimas 5 partidas que jogou em casa. Ou seja, o time está muito bem, o ataque está funcionando e o Bragantino vem uma sequência muito ruim de derrotas, tá? Principalmente quando atua como visitante. Então, Palmeiras aqui, quem apostei no Palmeiras? Cara, Vitor Roque, sem dúvida nenhuma. Flaco Lopes também. Flaco Lopes está na seleção, né? Tá em dúvida no momento do Cartola, mas jogando é uma opção muito boa. Cabe a dobra sim. Vitor Roque e Flaco Lopes, que vem funcionando bastante. No clássico, ambos fizeram gol, né? Estão muito bem no campeonato, tá? Parte defensiva, talvez aí o Murilo, né? Gustavo Gomes também não tá provável no Cartola. Piquerez poderia ser uma opçãozinha interessante também. No meio de campo tem algumas opções. Temos o Veiga, que não vem muito bem, mas é um bom jogador. Temos o Andrés Pereira, que é um cara da bola parada, então pode participar. E temos o jogador mais regular do Palmeiras no meio de campo, que é o Felipe Anderson, tá? Esse aí vem entregando pontuação, 6, 7 pontos, quase todos os jogos. Então é um cara também interessante para a rodada, tá? Bragantino, cara, o grande destaque do Bragantino seria o John. Foi bem no último jogo, mas diante do Palmeiras fora de casa, ele é uma ameaça sim ao SG do Palmeiras, mas eu vejo o Bragantino ali como uma aposta, tá bom? Então vamos lá, vamos pro próximo jogo aqui, que também é na quarta-feira, aqui 19h30, né? Palmeiras será às 19h. Saberemos a escalação do Palmeiras, saberemos também a escalação do Flamengo e Botafogo, que isso é muito bom e muito importante nessa reta final de Brasileirão, tá? Que é muito importante, tá na reta final, tá precisando tirar pontuação, precisando manter liderança, cara, o melhor lugar é aqui, pode ter certeza disso, tá bom? Botafogo, Julião, opções. Cara, Botafogo aqui tem algumas opções interessantes, tá? Na zaga, caberia algum zagueiro do Botafogo? Sim, caberia sim, tá? Mas vai enfrentar o Flamengo, tem um ataque muito forte também. Então a tendência é que perca o SG. No meio de campo ali, temos o Santos Rodrigues, uma opção interessante, tá? Acho que caberia uma aposta. E o ataque, o Arthur Cabral, seria uma opção muito boa também, tá? Parte do Flamengo, Arrascaeta, sem dúvida nenhuma, é fixo, tem que escalar, tem que estar no time de vocês, tá? Arrascaeta é sem dúvida nenhuma. No ataque a gente tem aquela dúvida, né? Se Pedro joga, não joga, enfim. No momento, o Lino é o único provável. Caberia? Sim, caberia o Lino também, tá? Não vem tão bem assim, mas eu acho uma peça interessante. Eu prefiro o Pedro quando joga, tá? Mas Pedro, na última partida aqui, conseguiu ser titular. Danilo foi expulso e quebrou toda a estratégia de colocar o Pedro na escalação. Acontece, tá? Com 10 minutos foi substituído, mas faz parte, tá?
Defensivamente, Flamengo, cara, caberia o Rossi, que é um bom goleiro, mesmo quando atua fora de casa e vem fazendo defesas, então ali seria uma opção interessante para defesas. Talvez até um SG também pode rolar, tá? É um clássico bem equilibrado. E aqui, aí vamos pro Mirassol e Internacional. Esse jogo aqui é 20 horas também na quarta-feira, então quarta-feira teremos bastante jogos, tá? Mirassol, quem é o principal jogador do Mirassol? Sem dúvida nenhuma é o Reinaldo, tá? É um lateral que já tem acho que 8, 9 gols na competição, bate pênalti, finaliza bastante, então ali tem possibilidade de manter o SG e também participação nos gols, uma assistência, gols, que é um cara muito bom para rodada também, tá? Finaliza bastante. Para mim é o principal jogador. Os outros ali, qualquer um no atacante, de repente Negueba, Chico da Costa, para mim é aposta. O principal jogador do Mirassol, para mim, é o Reinaldo na rodada. Internacional, a principal peça segue sendo o Alan Patrick, tá? Esse é o único cara que eu apostaria na rodada ali do Internacional, principalmente jogando fora de casa contra o Mirassol, que é um bom time. O Mirassol tá na 6ª colocação, né? É um bom time, tá? Aí vamos lá, Sport e Ceará. Cara, nesse confronto aqui, sinceramente, eu não apostaria em ninguém. Dois times que estão muito estão lá embaixo, não vivem um bom momento, então eu praticamente não arriscaria. Aí vamos pular aqui rapidamente. Santos e Corinthians. Aqui eu vejo um jogo interessante para se apostar. Por que, Julião? Temos aposta de ambos os lados. Por exemplo, tem um jogador ali do Corinthians que eu acho que vive um momento muito bom, que é o Yuri Alberto. Caberia o Yuri Alberto, Julião? Cara, caberia sim. Na última nós fomos com ele, deu muito bom, fez o gol, deu uma assistência, vem jogando bem. Para mim é uma opção interessante, tá? Caberia também uma aposta no Mateuzinho do Corinthians, lateral, vive um momento bom. Seriam uma das melhores opções do parte do Corinthians. Breno Bidon é um cara regular, mas ficaria mais atrás, tá? Santos caberia Lautaro Martins, nas últimas 3 partidas vem pontuando bem, então para mim, jogando em casa, seria uma opção boa. Se Barreal jogar, é dúvida, né? Também seria uma aposta interessante, tá? Essas são as principais opções de ambos os times. Agora vamos aqui no Clássico Mineiro, na quarta-feira também, 21h30, aquele jogo da TV. Temos aqui Atlético Mineiro e Cruzeiro. Parte do Cruzeiro, Matheus Pereira é um cara que não deixaria de fora. Caio Jorge, caiu de produção nas últimas 5 partidas, mas é o artilheiro do Brasileirão e é um excelente jogador, tá? Caberia também no time. E defensivamente, eu vejo os laterais do Cruzeiro muito fortes. Tanto o Kaique Bruno quanto o Willian são boas opções. Parte do Galo, individualmente, não vive um momento muito bom. Então eu não apostei em ninguém na parte do Galo no momento, tá? Deixaria de fora. Aí temos aqui Fortaleza e Vasco da Gama. Parte Fortaleza. Como o Vasco é um time que sofre muitos gols e também faz, caberia uma aposta em algum atacante do Fortaleza? Sim, eu acho que caberia sim, tá? O Vasco melhorou bastante, mas continua sofrendo muitos gols. É uma das piores defesas da competição, mas também tem um dos melhores ataques. Então eu acredito que o Vasco vai sofrer gols e vai fazer também, tá? Parte do Vasco, o jogador mais importante ali que vem jogando muito bem, eu manteria no time mais uma vez, seria o Arraian. O último jogo bateu pênalti, fez 2 gols, vive um momento muito bom, passou dos 20 pontos, era o capitão de uma grande parte da galera, tá? Inclusive nosso time também é nosso capitão, ajudou bastante a gente passar dos 100 pontos, graças também à mitada do Arraian, tá? É o principal jogador do Vasco ali, o Arraian. Verratti, vive um momento ruim, a tendência é que nem seja mais titular, né? Então eu deixei ele de fora. Uma aposta na parte defensiva, o Paulo Henrique do Vasco, a tendência é que não jogue, né? Tá na seleção. Piton, caberia uma apostinha e só, tá? Coutinho fora de casa, eu particularmente não iria ainda, mas é uma opção sempre interessante. Aí temos aqui Grêmio e São Paulo, quinta-feira. São Paulo defensivamente tem boas opções, tá? Tem uma Arboleda, é um zagueiro bom, Sabino também costuma pontuar, mas é um jogo bem difícil diante do Grêmio, tá? Ofensivamente, temos o Luciano que marcou no último jogo, caberia também. Parte do Grêmio, cara, Grêmio individualmente, eu não estou conseguindo lembrar de algum grande nome aqui não, tá? Talvez o Marlo ali, o Marco Rocha, laterais, sejam as opções melhores, assim, pelo menos que eu estou vindo aqui na minha cabeça até o momento, tá? Aí temos aqui Fluminense e Juventude, também é um jogo ali muito favorito, tá? O Fluminense é muito favorito diante do Juventude. No momento, o Germancano não está provável, a tendência ali, vamos aguardar, né? Meio de semana teve o jogo adiado do Fluminense e Mirassol, o Germancano foi reserva, entrou no segundo tempo, ele sendo titular,
sem dúvida nenhuma, esse seria um dos caras muito escalados. No momento ali está provável o Kennedy, então poderia fazer uma aposta de repente no Kennedy ou no Canóbio. Oscila bastante, mas seria um bom nome. Defensivamente, Thiago Silva, Fábio, são boas opções pensando no SG, tá? Thiago Silva é um zagueiro que não rouba muita bola, seria muito mais pensando no SG ali, diante do Juventude, que está na vice-lanterna da competição e uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, tá? Ataque, como eu falei, Germancano, se jogar, seria uma boa opção, mas no momento ele é dúvida, tá? Juventude, eu não apostei em ninguém. E no clássico, na Vitória, Bavi, né? Vitória e Bahia, um jogo bem difícil também. Bahia está um momento um pouco melhor, né? Teríamos ali Everton Ribeiro, Juba também um bom lateral, não sei se vai jogar, vai estar bom para jogar. Seriam os grandes destaques do time, tá? Parte Vitória ali, talvez o Renato Kaiser, o atacante, seria uma opção um pouquinho melhor. Então é isso, meus amigos, vamos para a nossa escalação, tá? Agora para a gente, sem dúvida nenhuma, a melhor escalação. Então vamos lá. Então vamos lá, rapaziada, sem enrolação, vamos direto para a nossa escalação. Vamos começar a nossa escalação por onde se começa, pelos goleiros. Opções para rodada. Cara, nessa rodada eu vejo algumas opções interessantes, tá? Eu vejo o goleiro Rossi do Flamengo uma opção boa? Sim. O Flamengo tem uma boa defesa. Mesmo jogando fora de casa, né, no tapetinho lá diante do Botafogo, é um goleiro que costuma fazer algumas defesas. Eu acho que seria uma opção interessante, tá? Talvez consiga manter o SG e provavelmente vai fazer algumas defesas ali. Seria uma opção interessante o Rossi diante do Botafogo. Temos também o Fábio do Fluminense, aqui visando o SG, né? O Fluminense em casa, no último jogo venceu bem. Então vamos aqui com o goleiro Fábio, mirando o SG e talvez algumas defesas diante do Juventude, tá? Outras opções, Leão. Temos aqui o Everton do Palmeiras, nos últimos jogos deu uma caída de produção, mas diante do Bragantino eu vejo a possibilidade de conseguir manter o SG e de repente fazer algumas defesas diante do Bragantino, tá? Seria uma opção interessante aqui. Outras opções, Julião. Cara, tá difícil o goleiro, tá? Talvez o Brazão diante do Corinthians e o Léo Jardim também, que deve trabalhar, tá? Mas a tendência infelizmente o Hugo do Corinthians tá na seleção, né? Então vai entrar o goleiro aqui de uma cartoleta no momento, Felipe Longo, não me passa tanta confiança, né? E o Walter também, tá? Aqui tá o Alex Muralha, tá? Então fica mais complicado apostar em goleiros. Então por enquanto vamos com o goleiro Fábio aqui. Para mim é uma opção interessante também para rodada, diante do Juventude. Vamos lá, vamos continuar aqui. Zagueiros para rodada. Cara, zaga do Flamengo é sempre válido? Sim, sempre válido, tá? Tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz são boas opções. Mas nessa rodada eu não vou com defensores do Flamengo, né? Nas zagueiros do Flamengo, tá? Mas são boas opções. Temos aqui Arboleda do São Paulo, fora de casa, vale a pena? Cara, um bom zagueiro também, tá? São Paulo é um time que oscila bastante, né? Mas a Arboleda é um zagueiro que tem desarmes, bola parada é muito forte, tanto é que já tem 3 gols na competição. Seria um zagueiro bom para rodada, sempre é, né? Temos a zaga do Botafogo, jogando em casa ali, Alexandre Barbosa, vale a pena? Sim, vale a pena sim, tá? Temos aqui Thiago Silva do Fluminense diante do Juventude, visando o SG e possibilidade de repente conseguir manter, fazer alguns desarmes, tá? Para mim também é uma opção interessante. Confesso, estou em dúvida em relação à zaga. Temos o zagueiro do Fortaleza, que vem pontuando bem nos últimos jogos, tá? Vai enfrentar o Vasco em casa, na última fez 6,50. Ele é um cara interessante também, fazendo alguns desarmes. Caberia uma apostinha, mas eu particularmente acredito que o Vasco vai fazer gols. O time do Vasco é o time que mais gols fez como visitante, né? Toma muito gol, mas também faz gol também, tá? Então eu acredito que possa perder o SG. Temos o zagueiro aqui, Gustavo Martins. Muitas vezes joga como lateral, né? Então jogando lateral ali aberto na direita pode ser uma opção interessante, tá? Mas no momento vou fazer o seguinte: vou aqui com o Murilo do Palmeiras, tá? Vai ser a nossa zaga aqui por enquanto ali. Cabe outras opções, Leão? Pô, tem um Léo Ortiz aqui também, que é um cara interessante para rodar, tá baratinho, custa 7 cartoletas. Também ser um bom zagueiro para rodar, tá? Pelo menos no defensor do Flamengo não vejo problema nenhum, mesmo diante do clássico. Vamos lá, continuar aqui. Laterais, opções. Cara, laterais temos boas opções, tá? Temos o Willian do Cruzeiro diante do Galo, é um lateral muito bom, ofensivo, finaliza, desarmas, tem a possibilidade sempre de ser o cobrador de pênalti, então é um cara muito bom. Jogo difícil diante do Galo, vai ser a nossa primeira opção aqui, tá?
Bernabé fora de casa diante do Mirassol, cara, não iria. A tendência é que perca o SG. Mirassol é um bom time, bem ofensivo, tá? Temos o Kaique Bruno, cara, caberia uma dobra Kaique Bruno e William no clássico, cara, eu acho um pouquinho arriscado, tá? Mas são dois laterais que pontuam, que costumam pontuar mesmo sem SG. Então, na última partida ali, o Kaique Bruno fez 8,80 sem SG, né? É um lateral que finaliza bastante, chegou ao ataque. Gosto bastante do Kaique Bruno também. Então, daria a pensar uma dobra assim? Daria, porque se perder o SG e mantiver o histórico, né, de boas pontuações, eles vão continuar pontuando mesmo sem SG, tá? Aí temos também Mateuzinho do Corinthians, eu vejo uma opção interessante diante do Santos, tá? Cresceu muito. Como visitante, vem pontuando muito bem. Então, um cara que vem pontuando bem nas últimas rodadas, diante do Santos ali, eu acho que é uma opção interessante. Piquerez vale a pena? Vale a pena sim, diante do Bragantino, principalmente o Bragantino que vem de derrotas e o Palmeiras vem uma fase muito boa. Aí temos também aqui Cuiabano como lateral muito ofensivo. Uma aposta dos laterais do Fluminense, na última Samuel Xavier mitou, né? Fez 14,50 diante do Juventude aqui. Tá oscilando um pouquinho? Tá oscilando, tá? Mas eu acho uma opção interessante também, tá? Caberia uma apostinha no Samuel Xavier. Mas por enquanto, vou fazer o seguinte: por enquanto, não vou deixar Reinaldo de fora, né? O lateral que mais gols tem na competição, já tem 9 gols aqui. Na última não foi bem, né? Me negativou. Mas um lateral muito ofensivo, finaliza bastante, pode ter participações e gols e também cobrador de pênalti, né? Jogando em casa ali diante do Inter, o time do Inter vem oscilando bastante. O lateral Reinaldo é uma opção excelente, tá? Vamos para o nosso meio de campo, rapaziada. Mas antemão, vamos fazer um combinado, tá? Vou montar meu meio de campo, ataque completinho e capitão. Uma nossa reserva de luxo, nosso banco de reservas completo. Vou fazer o seguinte: vocês, assim que acabar o vídeo, tá? Vocês correm pro meu Instagram, vai estar aqui canal Júlio FBI. Se não for seguidor, aproveita e segue a gente lá no Instagram também. Lá eu posto meus times. Vou postar meu time completinho aqui, com time titular, banco de reservas e também reserva de luxo. Por que tu faz isso, Julião? Para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então eu costumo postar aqui para não ficar montando meu time todinho ali. Então, acabou de assistir o vídeo, corre pro meu Instagram e segue a gente lá, e minha escalação vai estar prontinha lá, só esperando para você, tá? E aproveita e marca o like lá também, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, meus amigos. Mês para a rodada 28 Cartola. Temos opções? Temos ótimas opções, tá? Arrascaeta diante do Botafogo, tem como deixar de fora? Cara, o Flamengo caiu nos últimos jogos, um pouquinho de produção, sim, tá? Mas mesmo assim, Arrascaeta é fixo, né? É um mito do Cartola, eu não deixei de fora jamais. Então a Arrascaeta vai estar escalado também no nosso time aqui. Não precisa nem me alongar muito, né? Porque é um jogador incrível, né? Já tem 14 gols, já tem 10 assistências, é o principal jogador da temporada do Flamengo. Vai estar escalado aqui, tá? Outras opções, Julião. Temos o Matheus Pereira do Cruzeiro, tá? Diante do clássico ali, ele está muito regular nos últimos jogos também. Ó, a última partida fez 11,80, aí 6,20, 6,10. Ele costuma pontuar mesmo sem gol e sem assistência, o que é muito bom, né? E o Cruzeiro vive um momento bem melhor do que o Galo, vai ser a nossa segunda opção. A terceira opção, aqui caberia uma aposta, porque Arrascaeta e Matheus Pereira todos vão escalar. A grande sacada será a terceira opção. Poderíamos aqui pensar, Alan Patrick, eu acho que caberia? Sim, caberia, porque é um cara que tem as bolas paradas, então pode participar com gols, com assistência, e é um grande jogador, tá? Na última ele fez 8,20 com gol, né? Sem gol e sem assistência, ele não costuma pontuar, mas está na fase muito boa. Então caberia Alan Patrick? Caberia sim. Caberia algum meio de campo do Palmeiras? Cara, Andrés Pereira para mim, ó, temos o Veiga, Andrés Pereira. Ambos estão muito irregulares. O Veiga não vem pontuando muito bem, não tá o Veiga de outras temporadas. Andrés Pereira é um jogador das bolas paradas, cobra falta, cobra escanteio e pode participar, ainda mais diante do Bragantino, que é um time que sofre bastante gols. Para mim, é uma das melhores opções aqui para escalar, tá? Ele vai ser nosso terceiro meia. Pois, Julião, temos outras opções. Coutinho fora de casa, John, o jogador mais perigoso do Bragantino, que pode acabar falando SG. Caberia também uma aposta no Lúcio Acosta, tá? O jogador do Fluminense aqui, ainda mais para a gente pelo menos dar uma cercada nesse ataque do Fluminense diante do Juventude, o vice-lanterna. Eu acho que caberia uma apostinha ali no Lúcio Acosta. No último jogo, meio de semana, teve até um gol polêmico, ele fez um gol, né? Não olho pro Cartola.
E é um cara que vem crescendo em produção, tá? Eu acho que caberia também uma apostinha do Ultra Costa, tá? Outras opções, Julião. E temos aqui o Felipe Anderson do Palmeiras, que é um jogador no meio de campo do Palmeiras mais regular, como vocês podem ver aqui. Com exceção no último jogo não foi tão bem, fez apenas 2 pontos. Ele vem uma sequência boa, tá? 8,70, 6, 20, 5,50. Vem sempre pontuando entre 5 a 7 pontos. E só de média básica. No momento que ele fizer um gol ou der uma assistência, ele vai estourar na pontuação, tá? Então é uma opção interessante também para dar uma cercada nesse meio de campo do Palmeiras, tá? Então vamos montar, voltar aqui, o nosso time está montadinho. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui no treinador, né? Antes do nosso ataque e capitão. Treinador, eu sempre falo, tá? Abel Ferreira e Felipe Luiz são sempre as melhores opções, sempre são opções boas, porque tem 2 times excelentes. Mas nessa rodada, mais uma vez, vamos com o Abel Ferreira. Como eu falei, Palmeiras nos últimos 5 jogos venceu marcando 3 gols ou mais. Tem um ataque muito forte. Vai ser a nossa opção aqui, treinador. Pô, Julião, caberia Felipe Luiz? Caberia Felipe Luiz, é sempre uma opção interessante, tá? Caberia também Leonardo Jardim no clássico, tá? Mas aqui, eu olhando as opções, não tem, eu acho que tá muito... Ou ele, eu ficaria entre Abel Ferreira ou treinador do Fluminense, o Zubeldia, pelo confronto diante do Juventude, tá? Mas eu vou ficar com o Abel Ferreira, para mim mais seguro e mais certo de pontuar, de vencer, tá? Vamos lá, ataque, rapaziada. Ataque sem enrolação, vamos pro nosso ataque. Samuel Lino, cara, caberia? Cara, Samuel Lino tá muito irregular, né? Ele fez uma boa partida boa e depois fez uma sequência muito ruim de pontuações baixas, né? 4,40, 4,20, a 1,30, vem pontuando muito mal, tá? Caiu de muito de produção, eu deixei de fora. Aí temos aqui Caio Jorge do Cruzeiro. Pô, Julião, tu acha que Caio Jorge num call de produção, tu acha que vale a pena escalar? Cara, eu acho que vale a pena escalar sim. Call de produção, nos últimos jogos, não vem jogando tão bem, é verdade, né? Mas é um jogador perigoso ainda. Enfrenta o Atlético Mineiro aí no Clássico. No último confronto ele marcou gols diante do Galo. Então vamos manter aqui o Caio Jorge. Vamos fazer uma apostinha nele ainda, vamos confiar nele. Aí temos aqui Hulk, Verratti não iria. Vitor Roque, esse aqui tem que estar escalado, rapaziada. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, tem que estar no time de vocês. Isso é uma fase muito boa. Na última fez 13,50, 11,20. Tá uma sequência muito boa. Esse aqui oscilou, foi mal, né? Tem até a partida que entrou no decorrer do jogo, mas tá uma fase muito boa. Vitor Roque tem que estar escalado no time de vocês. A tendência é que seja um dos capitães mais escalados, tá? Então vamos aqui com Vitor Roque, como já falei, Caio Jorge. E vamos fazer o seguinte, né? Outras opções, cara, temos o Roberto, tá? O Roberto, mesmo fora de casa, a lei do ex também, né? É um jogador interessante, tá? Na última nós fomos com ele, muito bom. Tô pensando também nessa rodada nele. Mesmo fora de casa ali, diante do Santos. Eu vejo uma opção boa, o Roberto. Arthur Cabral, acho que caberia uma aposta também. E temos aqui o atacante Ryan do Vasco, tá? Esse aqui também viu muito bom. Na última fez 20,60. Vocês podem ver o gráfico aqui, ó, bem pontuando bem, ó, 20,60, 4,30, aí 14,10, 10,70, aqui é um pouquinho, aqui voltou a subir. É um jogador que já tem 9 jogos na competição, finaliza bastante, é o jogo de fora de casa, sim, mas o Fortaleza está na zona de rebaixamento. É um time que vem sofrendo gols, e eu acho que o Ryan é um jogador que mesmo sem gols e assistência, ele pode ter a pontuação, tá? Então o Ryan aqui vai ser a nossa terceira opção. Cara, deixa eu voltar aqui. Temos jogadores em dúvida ainda, que seria o Flaco Lopes, jogando uma opção muito boa. Germán Campos se aparecendo nos prováveis, muito pelo confronto também, acho que caberia também, tá? Outras opções aqui, rapaziada. Temos aqui, pode pensar no Guilherme dos Santos, é um jogador regular, né? Entrega muito a média básica. Temos também aqui um jogador que me agrada bastante, né? Caso se o Cano não jogar, pode ser uma apostinha no Canobi aqui para ter um atacante do Fluminense diante do Juventude. Um jogador que me agrada também aqui, deixa eu achar ele, é o Lautaro Dias, tá? Do Santos. É um jogador ali que eu estava analisando ele nas últimas partidas, vem pontuando bem, tá? 8 pontos, 11,50 e também 14,70, tá? Já tem 2 gols no campeonato. No Santos vem jogando bem, eu acho que cabe uma apostinha também, tá? Então, rapaziada, é isso. Vou só montar meu capitão aqui e acabar o vídeo. Não esquece, hein? Corre pro meu Instagram. Pô, Julião, qual é o teu Instagram? Já esqueceu, rapaziada? Esse aqui, ó. Canal Júlio FBI. Aqui eu vou postar meu time completinho com o banco de reservas
e também reserva de luz, tá? Então corre lá, esmaga o like e também segue a gente no Instagram, tá, rapaziada? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Capitão Julião, cara, capitão para mim, sem dúvida nenhuma, é o Vitor Roque, tá? Para mim é a melhor escolha aqui de capitão. Outras opções aqui de capitão para rodada, eu acho interessante. O Caio Jorge do Cruzeiro, mesmo diante do clássico, é um atacante também bom para rodada. Seria um capitão muito bom, tá? Mas para mim, o Vitor Roque é a melhor opção. Claro, Flaco Lopes jogando também seria um capitão ali interessante para rodada também. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não deixe de se inscrever no canal, esmaga o like aí, ri pro vídeo também, tá? E se você quiser ter acesso ao meu time que tá top 1000 nacional, basta se tornar membro aqui no canal. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário ali o link. Basta se tornar membro, apenas R$7. Você vai ter acesso a toda a rodada, nosso vídeo dicas exclusivo, nosso time, uma escalação do nosso time. Só você usar como base, copiar, fazer o que você quiser, tá bom? Então é isso, meus amigos, estamos juntos. Valeu e fui!